Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod ADV, o podcast jurídico que vale a pena acompanhar. E hoje estou aqui com a presença da doutora Rosa Lícia, ela que é advogada e também professora da Uninasal, aqui em Barreiras, para tratarmos sobre um assunto que está em alta, que é a descriminalização do porte de drogas. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o convite aqui no podcast para falar sobre esse assunto. É um prazer recebê-la e vamos lá. Super agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui nesse projeto que é maravilhoso para a região e também para a informação da própria sociedade acerca dos temas jurídicos. Obrigada. Doutora, antes de falarmos sobre a descriminalização, eu gosto sempre de perguntar para o entrevistado sobre a sua vida prática profissional. Então, você, assim, tem quantos anos de advocacia? Nossa, sou novinha na advocacia, devo ter uns 3 anos, ou aproximadamente 3 anos. Faz parte da Jovem Advocacia? Faço parte da Jovem Advocacia. E já assessora também? Já assessora. E também dá aula, também da Jovem Advocacia ativa aí, né? Tem uma área sua preferida? Sim. Direito penal, processo penal, que me acompanha, eu digo, foi o amor à primeira vista na graduação, e desde a graduação até hoje eu trabalho com direito penal. Você se separou do direito penal? Não. Isso aí é uma mitologia que criaram, a gente se apaixona por uma casa com civil, mito. Eu faço parte aí desse grupo aí, que a gente se viu depois. Depois daquele final, volta ao penal. Então, bora lá. Como é dar aula? Como é dar aula? Já era um sonho seu? Já. Você se sente muito realizada, assim? Me conta um pouco. Sinto, porque assim, eu já tinha outras experiências de sala de aula com escola de ensino infantil e também já tinha dado aula de reforço e eu gosto muito de falar. E na faculdade de Direito eu percebi que além de gostar muito de falar, eu também gosto muito do Direito. Então, desde aquela época eu falei assim, nossa, realmente a carreira de docência não é o plano A, mas certamente me acompanhará durante toda a vida, porque é uma experiência muito boa, muito gostosa. Você estuda para ensinar os alunos que querem aprender, você tem uma troca de tanto aprendizado quanto experiência com eles, porque cada aluno é um mundo, vem de uma realidade, então assim, é enriquecedor. E é desafiador também. Muito desafiador e muito cansativo, diga-se de passagem, por conta da rotina do professor, que não é só eu falo para os meus alunos, a melhor parte da docência é você chegar aqui na sala de aula e explicar o conteúdo, conversar com vocês, mas antes desse momento você tem que preparar a aula, você tem que estudar muito, porque você está ali para responder dúvidas e o direito é um mundo e tanto, e a cada dia a gente tem novas atualizações. Tudo depende, né? Tudo depende, e os alunos são extremamente curiosos e eles estão corretos nisso, e a gente se sente desafiado, mas é muito cansativo esse processo de você preparar a aula, preparar material, tem todo um bastidor que geralmente as pessoas não acompanham, isso faz parte da realidade do professor. Tem a vida pessoal também, né? Conciliar tudo. E com as outras atividades, né? Porque hoje é muito difícil nós encontrarmos, pelo menos na rede de ensino privada, um professor que seja dedicado realmente à docência, por diversos fatores. Então, nós temos professores na rede privada que atrelam a docência com outra atividade, né? Com a advocacia, com a assessoria ou com outras faculdades e assim por diante. E não dá para se doar 100%. Não, tudo, né? Não dá, a gente vai fazendo seres humanos, né? Não, então, doutora, recentemente, aí, no final de agosto, teve então aí esse boom aí na descriminalização, né? Do porte de drogas, que é o nosso assunto hoje. Explica um pouquinho aí pra gente o que é descriminalização.
significa esse negócio aí? Vamos criminalizar? Pronto, então, a descriminalização ocorre quando nós temos um crime e ele deixa de ser crime. Ou seja, aquela conduta que já foi tipificada no nosso Código Penal ou na legislação esparsa, no caso específico do porte de droga para consumo próprio, hoje é crime. Está tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas, que é o 1343 de 2006, porém agora nós estamos aí analisando a possibilidade de descriminalizar, ou seja, tirar essa conduta da Lei de Drogas, e aí ela deixa de ser crime. A descriminalização é isso, é uma conduta que é tipificada como crime, e depois, por um ato do legislador, ou nesse caso realmente por entendimento aí de jurisprudencial firmado pelo STF, pode sair do nosso rol de crimes. É isso, quando a conduta deixa de ser crime. Entendi. Assim, atualmente é crime. Sim. Tem uma quantidade específica que a pessoa não tem. Independente da quantidade, se a pessoa foi pega ali com a droga, portando a droga, já é crime. Já é crime, sim. Aí o que acontece é que é justamente uma das discussões, né? Essa falta de parâmetro, porque assim, nós temos o artigo 28, que trata do usuário de droga. É crime. Ele vai ter um tratamento diferenciado, não deixa de ser crime, mas ele para o usuário. Não existe mais, por exemplo, pena privativa de liberdade, cadeia para o usuário de drogas que seja pego ali portando drogas. Como é que vai identificar se ele é usuário ou não? Então, hoje a lei ela tem um sistema aberto que cabe ao magistrado. O próprio ali artigo 28, desses parágrafos, ele vai trazer essa cláusula aberta para o magistrado, para as pessoas da persecução penal, né, o Ministério Público, o delegado de polícia e o juiz, identificarem o usuário ou não. Então, geralmente, qual o padrão que nós temos a partir dessa cláusula aberta? Será considerado usuário aquela pessoa que foi pega com pequenas quantidades de droga, geralmente sempre atrelada à maconha, que é uma droga de realmente mais uso, e é isso. E também vai ser levado em consideração questões sociais, a forma com que aquela pessoa foi pega com a droga, o local, tem toda uma análise. E os antecedentes também daquela pessoa que foi pega. Entretanto, ainda é muito ambíguo. E uma das críticas que estão sendo feitas durante o julgamento é justamente essa, a falta de um parâmetro exato. O que acontece? Na vida real, nós temos um sistema muito complexo e aí, por vezes, nós vemos pessoas que são usuárias realmente sendo colocadas como traficantes, né? Crime do artigo 33, que é muito mais gravoso, e traficantes que às vezes conseguem se passar ali, se valer como usuário. Por isso a necessidade, então, dessa análise aí que os ministros estão fazendo. Sim. Eles não estão só buscando descriminalizar, mas melhorar esse parâmetro que nós temos para identificar quem é o usuário e quem é realmente o traficante. Porque na perspectiva da lei de drogas, nós buscamos, né, até por uma questão de política criminal, tratar e cuidar do usuário, não jogá-lo no sistema prisional. Inclusive é por isso que não tem mais pena privativa de liberdade. Mas a Rosa Weber, no seu voto, ela disse que esse padrão aberto, ele é altamente discriminatório, e aí nós temos o encarceramento de diversos usuários que acabam sendo colocados por traficantes. E às vezes acaba envolvendo uma questão de discriminação social mesmo. Ali nessa análise casuística que fica muito em aberto. Acontece uma injustiça, né? Aí acontece uma injustiça. E a finalidade, que é tratar esse usuário, não é alcançada. Ele vai permanecer e vai passar a ter contato ali com o crime organizado, com facções e etc. Esses são argumentos levantados no julgamento, né? Porque se ele não vai ser considerado usuário, ele vai ser preso por tráfico e aí ele vai cumprir uma pena de privação de liberdade e ser preso em flagrante. Tem todo ali um alvoroço nessa palavra descriminalização, que todo mundo assim meio que fica, quer descriminalizar a maconha, aí todo mundo vai usar, não sei o que, mas tem todo ali um parâmetro, não vai ser um pensamento mais, sim. Um estudo mais aprofundado ali, né? Não é só por descriminalizar. E todo mundo vai poder usar de toda forma. Né? Teve um ministro, não me recordo, que menciona a questão da saúde pública. Eu acho que foi o que deu o voto contrário. O ministro Zanin. Sobre a questão da saúde pública. Ele acredita que vai, de alguma forma, causar um prejuízo, né, à saúde pública. Qual a sua opinião
sobre isso. Na verdade, qual é o seu posicionamento? O meu posicionamento diante... Isso. Como Rosa Alícia, qual é o seu posicionamento da descriminalização? Eu entendo e concordo com a necessidade de melhorar o parâmetro e que essa política de guerra às drogas, que é um modelo adotado de forma parcial pelo nosso sistema jurídico, ele não apresenta resultados positivos, infelizmente. Nós observamos cada vez mais que o tráfico ele está mais organizado, mais estruturado, mais complexo. E afastar essas pessoas que são usuários desse modelo é realmente necessário e essencial para não aumentar ali, por exemplo, a mão de obra. Com muitos usuários, eles acabam entrando no tráfico para poder sustentar o próprio vício, para poder pagar dívidas do tráfico e assim por diante. Então, existe, eu como nós entendo, a necessidade de melhorar o parâmetro, até porque no direito penal, a nossa ideia é sempre, quanto mais delimitarmos, melhor, para evitarmos injustiças, porque o ius puniendi, ele é gravoso, ele é oneroso. Então, é necessário que haja, assim, esse novo parâmetro para a gente conseguir distinguir melhor o que é, quem vai ser usuário e quem não vai ser usuário. Por outro lado, eu também concordo com o posicionamento do Conselho Federal de Medicina e que dispôs, junto com a Associação de Psiquiatras do Brasil, que isso na verdade vai trazer muitos prejuízos à saúde, que nenhuma droga, por mais que seja droga, seja para uso medicinal, seja para uso recreativo, não deve ser liberada para que você consiga utilizar da forma que você quiser, porque isso traz muitos prejuízos, né? Muito se fala dos benefícios da maconha, por exemplo, que é a droga que os ministros estão analisando realmente para descriminalizar, mas pouco se fala dos prejuízos que a maconha traz à saúde. E aí, nesse ponto, o ministro Zanin ele foi muito assertivo realmente, porque com a liberação realmente vai facilitar que as pessoas consigam ter mais acesso à droga, né, usar mais, e isso realmente vai trazer, com o tempo, uma sobrecarga maior ainda do sistema de saúde. Então, assim, por um lado, de forma imediata, mas a longo prazo, isso pode ser prejuízo tanto para a saúde da própria pessoa, isso pode ser. E a ideia que a gente constrói, que tem sido construída, de que isso vai, de alguma forma, diminuir as organizações criminais de tráfico, isso não vai acontecer. Porque as pessoas que, infelizmente, nós temos problemas sociais por trás disso tudo, que não são resolvidos. Por exemplo, a pessoa que vai no boca de fumo consumir a maconha naquele lugar, que muitas vezes não é nem uma maconha pura, é 10% de maconha e o resto é tudo mistura, erva misturada, etc. Ela vai porque ela não tem condição de comprar uma maconha, muitas vezes, de maior qualidade. Então, quando a gente pensa nisso, vamos liberar, esses problemas vão continuar existindo. E essa pessoa que não tem condição, ela ainda vai lá comprar na boca de fumo e vai continuar fomentando, alimentando o tráfico. Né? Então, assim, a gente é uma forma, realmente, de buscar melhorar o outro problema que a gente tem, né? Que é esse excesso de usuários que acabam indo para o encarceramento e que realmente essa política de guerra às drogas não tem surtido muito efeito. Mas acreditar que liberar de forma assim, de descriminalizar a conduta vai resolver ou vai melhorar a situação do narcotráfico, também é um pouco ilusório. Na verdade, a gente vai ter que aguardar para ver tempo. Vamos ter que aguardar esse tempo, eu acredito. E é isso, mas esse é o meu posicionamento lógico, respeitando todos os posicionamentos contrários e entendendo que os argumentos são muito bons de todos os lados. Eu falo, gente, você lê lá o voto do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, do ministro de Alexandre de Moraes, você fica assim, poxa, eles estão certos. Aí você lê o voto do ministro da não, mas ele também tem razão, porque é uma construção e é necessário esse debate, porque realmente, da forma que está, com essa cláusula aberta, permitindo que sejam cometidas arbitrariedades e evitando que esses usuários sejam realmente tratados, é muito difícil continuar, porque aí nós temos outro tipo de injustiça, outro tipo de problema. Aproveitando o engajamento, tem algum país assim que adotou essa descriminalização e que teve sucesso? Vocês sabem de algum? Bom, nós temos uma política chamada política de redução de danos, que é outra abordagem para trabalhar com a questão de drogas, porque assim, a gente está tratando como um crime, mas é uma questão muito maior do que isso, né? Existe uma questão de saúde, de sociedade, enfim. E nessa política de redução de danos, nós temos países que adotam, por exemplo, alguns países da Europa, Holanda, aqui na América,
salvo engano, Portugal, e tem surtido efeitos, tanto no tratamento dessas pessoas, quanto, inclusive, e aí mora a curiosidade, eles adotam essa política de redução de danos, de cuidar do usuário, e eles montam toda uma estrutura, além da própria liberação da droga, para, por exemplo, fazer testes nas drogas para saber se aquela droga é pura ou não. Então, você está com a droga, você quer saber se ela é pura ou não, ou o que mais tem. Vai ter umas barraquinhas, você consegue ir lá, você consegue testar. Aí eles fazem os testes químicos e falam, essa droga é 10% droga, o resto aí é só coisa misturada. E aí, compre em outro lugar. Aí o usuário ele pode ter a opção de, poxa, então não vale a pena. E isso, de certa forma, também melhora a questão de saúde. Nós temos esses casos e a maconha também é usada como comércio, né? A produção de maconha hoje para uso recreativo e também das formas mais mirabolantes, tipo brownie de maconha, coisas assim, também tem movimentado a economia desses países que já liberaram para o consumo. Então a gente observa que, por um lado, realmente reduz os danos, porque aí você consegue identificar melhor quem é o traficante, quem é o usuário, e você também possibilita, né, no caso desses países, que essa pessoa cultive a sua própria droga, que é um dos parâmetros que está sendo trabalhado também, né, das plantas. 6 mudas fêmeas, para a pessoa poder ter em casa. Então, assim, de certa forma você consegue, mas os ministros ainda estão discutindo, né? Tem ministro que está só a favor da descriminalização do porte para uso mesmo, tem ministro que sugeriu que de 25 a 60 gramas, né, se a pessoa for pega com 25 a 60 gramas de maconha, vai ser considerado usuário, o que não vai impedir, óbvio, uma investigação ali, porque nós precisamos, porque assim, né, a gente fala, o traficante vai se utilizar disso para poder traficar, ele não é burro, ele vai falar assim, não, eu vou andar só com 25 a 60 gramas, não vai impedir que tem outros fatores. Existem outros fatores. Às vezes a droga ela é pega de uma forma acondicionada para vender, né? Que a gente fala que são as quantidades divididinhas em vários pacotinhos. A pessoa com muito dinheiro da faculdade, isso aí, gente, não é porque eu conheço, não. Da faculdade. Das épocas da faculdade. Exatamente. Então, assim, essas coisas serão analisadas, né? Mas irá facilitar para as pessoas que quiserem andar com muito exportar, ter em casa também e poder plantar sua própria maconha aí para poder ter mais segurança com a qualidade da droga. Então a gente está falando assim, a gente está levando a conversa mais pro lado benéfico, né? Mais positivo. Mas será que quais são os riscos? Tem algum risco assim que você consegue visualizar? E esses riscos não são nenhuma opinião minha, mas são riscos que estão sendo alertados desde o início, na verdade, da discussão da descriminalização da maconha, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação de Psiquiatras do Brasil, acho que é a ABP agora, Associação Brasileira de Psiquiatria. E, inclusive, no dia 13 de agosto eles emitiram outra nota reiterando que os prejuízos à saúde são inúmeros. Inclusive alguns não reversíveis, né? A gente precisa entender que a droga, por mais que ela seja utilizada como medicamento, a maconha hoje, né, o princípio ativo da maconha, outras partes da maconha são utilizadas como medicamento. Não só a maconha, mas a gente consome diversos tipos de drogas lícitas, mas não são drogas. E o que o Conselho Federal de Medicina diz? Olha, causam problemas à saúde. Muitos deles são irreversíveis e facilitar isso não é a abordagem mais interessante e talvez melhor, porque aí nós temos as consequências. E aí o que vai acontecer com essas pessoas? Por óbvio, a gente vai ter mais um acréscimo no sistema de saúde, porque elas vão precisar ser tratadas quando esses problemas começarem a vir à tona. A classe desfavorecida também vai destruir família. Porque vício ele é terrível. Pegam móveis da casa da mãe ou da casa do cônjuge, né? Para poder vender e para sustentar o vício. E muitas vezes a maconha ela tem sido utilizada, isso eu falo por uma experiência própria, dos casos que eu trabalho, a maconha, quando a gente vai buscar um pouco mais, saber a história daquela pessoa que está ali envolvida com crimes, às vezes não é tráfico, mas roubo, furto. Ela sempre fala, doutora, eu estou aqui para manter o meu vício. Às vezes eles contam
óbvio, são experiências próprias, eu não estou cronométrica no Brasil inteiro, mas eles contam que o início é com a maconha, são com drogas que são de mais fácil acesso e que eles consideram leves e que estão difundidas nos meios, né? Se você for hoje, existe a possibilidade de a gente na festa universitária encontrar lá vários tipos de drogas ilícitas sendo comercializadas livremente e geralmente as pessoas realmente têm uma tendência a começar pela maconha e depois você vai aumentando isso, porque quando a gente está falando de droga, a gente está falando de uma substância que causa alteração hormonal e um dos principais efeitos dela é a liberação de dopamina, de altas doses de dopamina, né? E pode ser que a pessoa se acostume e vá procurar algo que cause mais e vai aumentando isso, por mais que a maconha seja atrelada a uma droga que realmente não tem assim quadro de agressividade nas pessoas que usam a maconha, não, nunca vi. Mas geralmente aquela sensação que você experimenta quando você está usando vai te trazendo curiosidade, mudando curiosidade para outras substâncias. E a gente já se vicia tão fácil com algumas coisas, às vezes a gente já viciado no café, eu digo por experiência própria, e não percebe, porque o nosso corpo acostuma a liberação hormonal de serotonina, dopamina e assim por diante. É óbvio que eu só estou fazendo um breve comentário daquilo que eu costumo ler e costumo ver na prática. Eu sei que os médicos que traçam críticas mais severas à descriminalização, eles têm aí competência e realmente eles podem falar sobre isso, porque eles trabalham com isso, eles observam na prática os efeitos maléficos das drogas, né, inclusive da maconha. E eu acho que também aumenta a taxa de mortalidade. Suicídio também. Também setembro amarelo, né? Saiu uma pesquisa recente, eu não me atentei de trazer esse dado, mas saiu uma pesquisa atrelando o uso de maconha também a questões suicidas. Eu acho que ele desencadeia também depressão, essas coisas aí, até chegar ao suicídio. É complicado. Isso, então, essa é a visão, né, ali dos riscos, dos prejuízos. Que essa descriminalização pode trazer. Sim, e também o fomento ao próprio tráfico, que é aquela ideia inicial, né? Que às vezes a gente acha que é a facilidade da pessoa poder comprar, sei lá, porque aí existem algumas coisas que estão obscuras. Tá, vai liberar, vai vender na farmácia, como é que vai ser essa dinâmica? Mas assim, como tudo no nosso país, se descriminalizar, se for colocar, expor a venda mesmo, né? Obviamente vai ter que ser instituído, vai ter que ser em locais lícitos, a gente está falando de farmácias e assim por diante. Muito provavelmente boa parte das pessoas que consomem maconha não tem condição de você comprar uma maconha que provavelmente vai ter um alto índice tributário em cima dela, que geralmente a gente observa isso na bebida, no cigarro, então pode ser que aconteça isso. E ela vai continuar indo na boca de fumo e ela vai continuar fomentando agora o tráfico com mais liberdade para poder fazer isso, né? Então a gente tem esse outro viés. Como é que está, só para a gente entender um pouquinho, como é que está a tramitação? Quando é que a gente vai ter, assim, uma resposta de se foi despenalizado ou não já? Então, até agora votaram, salvo engano, 5 ministros. E foi pedido vistas, o ministro André Mendonça, isso eu tenho certeza, ele pediu vistas, aí suspendeu novamente o julgamento, né? Mas isso já está desde 2015. Então não temos uma data de todos os ministros votaram 5. Eu não vou contar aqui, mas salvo engano foi 5. Eu coloco a legenda 5 mesmo. Mas salvo engano foram 5 ministros e aí no voto do André Mendonça pediu vista. Segurar, suspender aí por um período de tempo e depois retorna novamente. Óbvio que todos os ministros podem fazer isso, né, se eles quiserem. Aí a gente tentar perder de vistas. Mas eu acredito, pessoalmente, que não vai demorar muito não. Acho que até realmente o final do ano, início de 2024, a gente já tem uma resposta, até porque existe uma pressão social para que agilize, né, para que a gente consiga avançar. Então, vamos aguardar as cenas. Próximos capítulos. Essa novela mexicana. Tá longa. Doutora, muito bom tê-la aqui. Esse papo sobre descriminalização, assim, muito interessante. É bom também para poder manter a sociedade informada de como é que tá, né? Expor também essa visão dos benefícios, dos malefícios. Aí vocês que estão assistindo aí, tirem suas próprias conclusões. Se quiserem comentar aí embaixo nos comentários para a gente saber como é que vocês pensam também, deixe seu comentário aí.
E doutora, se surgir, tiver alguma oportunidade em alguma outra temática, depois eu deixo sempre aberto para refazer o convite. Vai ser um prazer aceitar novamente, foi um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada, adorei te conhecer, adorei a nossa conversa e é isso aí. Que bom, eu agradeço o convite mais uma vez. É um espaço muito acolhedor, muito bom, a nossa conversa foi ótima, é sempre realmente importante, tanto para a comunidade jurídica que está inteirada sobre esses temas, quanto a própria sociedade, que no final das contas é a mais interessada aí na descriminalização ou não descriminalização do porte das drogas para uso pessoal. Mas muito obrigada. Para mais vídeos como este, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.